Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos como construir gráficos de funções do primeiro grau. Antes de começarmos, vamos lembrar que a função do primeiro grau tem o formato ax mais b, onde o a e o b são coeficientes da função. Os coeficientes são números reais. O coeficiente a, chamado de coeficiente angular, é o número que acompanha o x. E o coeficiente b, chamado de coeficiente linear, é o número que não tem x, é o termo independente nessa função. A representação geométrica da função do primeiro grau é uma reta. Ela pode estar inclinada para cima, estar subindo da esquerda para a direita ou estar descendo da esquerda para a direita. Quando ela está subindo, a gente chama de crescente, e quando está descendo, decrescente. Vejamos alguns elementos importantes para a construção do gráfico. Os coeficientes são muito importantes para a construção do gráfico. O coeficiente angular, que é o coeficiente a, determina a inclinação da reta, se ela será crescente ou decrescente. O coeficiente linear, que é o coeficiente b, determina onde a função intercepta ou corta o eixo y. É dado sempre pelo par ordenado 0 e o valor do b. Em seguida, temos a raiz ou zero da função. A raiz da função é o valor que nós obtemos quando igualamos o y a zero. Ela é representada pelo par ordenado, o valor do x, com o zero. Note que aqui eu coloquei duas formas para representar a raiz ou zero da função, também como é conhecido. Igualamos a função a zero e calculamos o valor do x. Uma outra forma de determinar a raiz da função é usando a formulazinha. Você substitui o menos b, ou seja, troca o valor do b e divide pelo valor do a. Então, uma forma mais rápida de obter a raiz ou zero da função é trocar o valor do b e dividir pelo valor do coeficiente a. Aqui temos um passo a passo para a construção do gráfico. Em outros tutoriais ou livros, você pode ver outras maneiras de construir o gráfico da função do primeiro grau. Geralmente, se pede para você atribuir valores a x, substituir na função para calcular o valor de y e assim traçar os pontos e então criar uma reta. Aqui eu tenho um passo a passo mais simplificado, usando somente 2 pontos. É claro que em nem todas as funções será possível obter esses 2 pontos, e quando isso não for possível, nós então vamos atribuir valores a x e calcular os valores para y, que será no nosso último exemplo. O primeiro passo para construir um gráfico da função do primeiro grau é você marcar o valor do coeficiente b no eixo y. O segundo passo para construir o gráfico é calcular a raiz ou zero da função. Você iguala o y a zero na função e calcula o valor de x. Ou então usa aquela fórmula, troca o valor de b, divide por a e obterá o valor de x, que é a raiz da função. Assim que você calcular a raiz da função, você vai marcar este valor no eixo x. O quarto passo é você traçar uma reta, de preferência usando uma régua, entre os 2 pontos que você marcou no gráfico. E aí você construiu o gráfico da função do primeiro grau. Agora vamos ver exemplos de como construir gráficos da função do primeiro grau. No primeiro exemplo, nós temos a função 2x menos 1. O primeiro passo é nós marcarmos o coeficiente b no eixo y do gráfico. Antes disso, vamos identificar quem são os coeficientes. O coeficiente a e o coeficiente b. O coeficiente a é o valor que acompanha o x. Nesse caso, é o número 2. E o coeficiente b é o termo independente, que não tem letra, que nesse caso é o menos 1. O primeiro passo, então, é marcar o menos 1 no nosso gráfico.
Para construir gráficos, procure utilizar folhas quadriculadas ou milimetradas como essa daqui. Aqui eu já coloquei o eixo X e Y, né, o vertical e horizontal, e eu posso definir como será a escala do meu gráfico. Eu posso fazer cada quadradinho valendo 1, valendo 2, valendo 5, valendo 0,5, de acordo com o tamanho do meu gráfico. Vou fazer cada quadradinho valer 0,5, pois o meu gráfico é pequeno nesse caso. Então aqui é o 0,5 e aqui é o 1 no X. No Y vai ser o menos 0,5, menos 1. E assim, acima vai ser mais 0,5 e 1. E o X também, menos 0,5, menos 1. Então, a minha escala é 0,5. Marcando, então, o primeiro ponto, que é o B. Aqui está, então, o ponto B marcado no meu gráfico. Agora, vamos retornar à nossa função e fazer o segundo passo. O nosso segundo passo é calcular a raiz ou zero da função, como também é chamado. Nós podemos fazer, então, 2x menos 1 igual a 0 e calcular o valor de x. O menos 1 está diminuindo, mandamos para o outro lado somando. Vai ficar mais 1 do outro lado. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 1 positivo. E vamos ficar com x igual a 1/2, ou x igual a 0,5. Uma outra forma que você pode usar também é aquele truquezinho, né? De trocar o valor do b, que era menos 1, fica mais 1, divide pelo a, que é 2. Mais 1 dividido por 2 vai ficar 1/2 ou mais 0,5. É o mesmo resultado, tanto faz a forma que você escolhe. O 0,5 é a nossa raiz da função e nós vamos marcar ele no eixo x. Marcamos então o 0,5 no x e temos o ponto menos 1 no y. Agora o próximo passo é pegar uma régua e ligar esses dois pontos. Aqui está então o gráfico montado da função 2x menos 1. A próxima função é menos 70 menos 5x. O primeiro passo é identificar os coeficientes. O coeficiente A vale menos 5, pois é o número que acompanha o x, e o coeficiente B é o menos 70, que é o termo independente. No primeiro passo, nós vamos marcar o coeficiente B. Note que o coeficiente B é um valor bem alto, né? Vai ocupar muito espaço no nosso gráfico, então a gente pode usar uma escala maior para não precisar fazer um gráfico tão grande. Observe aqui que eu fiz os eixos X e Y e coloquei então uma escala no eixo Y de 10 em 10, tá? E no eixo X eu coloquei uma escala de 5 em 5. Vamos marcar então o ponto menos 70 no eixo Y. Então está aqui. Voltando para a função, agora vamos calcular a raiz da função. Podemos calcular o x, então trocando o sinal do b, era menos 70, fica mais 70, e divide pelo valor do a, que é o menos 5. Lembre de fazer a regra de sinais, mais dividido por menos, dá menos, 70 dividido por 5, dá 14. Vamos agora marcar o menos 14 no eixo X do nosso gráfico. Temos então aqui o eixo X, vamos marcar o número menos 14, que fica neste ponto aqui. Agora vamos ligar esses dois pontos para formar o gráfico da função do primeiro grau. Muito bem, aqui está o nosso gráfico da função menos 70 menos 5x. No nosso terceiro exemplo, a função é menos 3x mais 18. O primeiro passo é identificar os coeficientes. O coeficiente A é o número que acompanha o x, então é o menos 3. O coeficiente B é o 18. Vamos ter que marcar o 18 no eixo y. E já podemos calcular então a raiz da função para saber qual é o número que será marcado no eixo x. Lembrando, trocamos o sinal do b,
Se ele era 18, era positivo, fica negativo. E dividimos pelo valor do A, que é o menos 3. O menos 3 não inverte o sinal, somente o B. Fazemos regra de sinal, menos dividido por menos vai dar mais, 18 dividido por 3 dá 6. Então o valor que nós vamos marcar no x é o 6 e do y é o 18. Marcamos o 18 aqui e o 6 aqui. Agora basta ligar os pontos para completar o gráfico. Aqui está então a função menos 3x menos 18 e o seu gráfico. Na nossa próxima função, nós temos 6x mais 18. Começamos identificando os coeficientes. Coeficiente A, que é o angular, o número que acompanha o x, é o 6. Coeficiente linear, que é o número independente, o termo independente, é o número 18. Sabemos então que nós vamos marcar o número 18 no eixo y. E o x, vamos calcular. Inverte o sinal do B, que era mais, fica menos, e divide por 6, que é o A. Menos dividido por mais, que é o 6 positivo, fica menos. 18 dividido por 6 dá menos 3. Então, vamos marcar o B, que é o 18, no Y, e o menos 3 no X. Marcamos o 18 e o menos 3. Observe que o meu eixo X está de 2 em 2. Então, o menos 3 ficará exatamente entre o menos 2 e o menos 4. Agora, basta traçar uma linha ligando os dois pontos que marcamos no gráfico. Aqui está, então, o gráfico da função 6x mais 18. E, por último, nós temos a função menos 5x. Identificamos os coeficientes primeiro. O coeficiente A é o número que acompanha o x, que é o menos 5. O coeficiente B é o número que representa o termo independente. Nesse caso, não temos, então é 0. Sabemos, então, que teremos que marcar o ponto 0 no gráfico. O próximo ponto é dado pelo valor da raiz da função. Nós calculamos trocando o sinal do B, que o 0 é neutro, mas podemos colocar 0 negativo, dividido por menos 5. 0 dividido por 5 dá 0. Então, vamos marcar o mesmo ponto. Observe que nós não teremos dois pontos para ligar. No caso da função do primeiro grau não ter o coeficiente linear, que é o coeficiente b, ela sempre vai passar pela origem. E a raiz da função também vai dar 0. Então, não vai ter dois pontos para nós ligarmos, diretamente como fizemos antes. Mas é possível criar outros pontos para a gente ligar. Então, o que nós vamos fazer é marcar o ponto 0 no gráfico e atribuir valores para x e calcular o valor de y. Dessa forma, vamos fazer uma tabela, podemos escolher quantos valores nós quisermos e escolhemos os valores de x. Podemos escolher, por exemplo, o 1, o 0 já temos, o 1, 2, 3, 4. Você pode escolher valores negativos também se quiser. Depois que escolhemos os valores de x, nós vamos calcular o resultado que dará no y dessa função. Como assim? A nossa função é y igual a menos 5x. 5x significa 5 vezes o valor do x. Então, nós vamos calcular que valor que vai dar o y quando substituirmos o x por 1, depois por 2, depois por 3 e depois por 4. Então, se eu fizer menos 5 vezes 1, menos 5 vezes 1 dá menos 5. O valor de y dará menos 5. Se eu fizer menos 5 vezes 2, terei menos 10. E aí o meu y será menos 10 quando x for 2. Agora, se eu substituir o x por 3, menos 5 vezes 3, menos 15. O valor de y será menos 15 quando x for 3. E por último, quando substituir o x por 4, menos 5 vezes 4, menos 20. Esses valores
são pontos que eu posso marcar no meu gráfico. O primeiro valor que nós marcamos é o coeficiente b, que é o 0. Depois, nós calculamos, vamos olhar de novo, o x valendo 1 e o y valendo menos 5. Então, vamos fazer um ponto ligando o x no valor 1 e o y no menos 5. O x no valor 1 está aqui e o menos 5 está aqui. Então, fazemos um ponto aqui. Em seguida, o valor 2 está aqui e o menos 10 aqui. Depois, o 3 era com o menos 15. E o 4 com o menos 20. E assim por diante. Então, aqui temos 1, o 2, o 3 e o 4, que foram os valores que nós colocamos para o x. Se você quiser mais pontos, você pode colocar também na tabela e calcular. Agora, vamos ligar todos esses pontos para formar uma reta. Aqui está, então, a reta formada pela função menos 5x.